Olá, povo de Deus. Eu sou Jodeilson Silva. Nesse momento vou aqui transmitir uma palavra do Senhor que está aqui na epístola que foi escrita aos Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Convido vocês para assistir do início até o fim. Esse capítulo 3 aqui nos relata que Cristo é superior a Moisés e também aqui nos adverte o perigo da incredulidade e da desobediência à palavra de Deus. E eu quero ministrar aqui justamente sobre o perigo da incredulidade e da desobediência à palavra de Deus. E aí no versículo 7, olha o que o autor aqui diz. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a voz de Deus, olha o que ele diz para mim e para você, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Então aqui o autor está dizendo, se hoje eu, você, ouvir a voz de Deus, ele está dizendo para nós não endurecer o nosso coração, como fez lá o povo que estava no deserto. O povo que estava no deserto, que Deus tinha tirado do Egito para entrar assim em Canaã, eles endureceram o coração deles e assim eles não tiveram fé em Deus e não obedeceram a palavra dele. Então o autor está dizendo para nós ter cuidado, para também isso não acontecer comigo e com você. Por isso que ele está dizendo aqui, para mim você não endurecer o coração, para assim não ouvir a voz de Deus e também não crer nele, não obedecer a palavra dele. Então aqui ele está nos advertindo, porque aquela geração, quando Deus tirou do Egito, o povo saiu alegre ali, motivado, feliz, mas quando ali começou a caminhada ali, logo eles começaram também a desobedecer a palavra de Deus ali, que Deus transmitia para eles, né? Não tiveram fé em Deus e começaram também a murmurar, reclamar e começaram ali a se rebelar. E isso foi a causa de muitos deles não ter entrado na terra prometida, no lugar ali que o Senhor tinha preparado para eles. Aí, aqui no versículo 9, o autor até aqui relata aqui o que Deus falou para aquela geração. Olha o que Deus falou por causa da incredulidade deles. Deus falou assim para eles, né? Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Quer dizer que aquela geração tentaram a Deus e colocou o Senhor à prova. E aí o Senhor ainda afirma, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei, olha o que Deus fala, contra essa geração e disse, ou seja, aquela geração que estava lá no deserto, o Senhor se indignou contra ela e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ou seja, por conta deles ali ter tentado a Deus, ter colocado o Senhor à prova, e mesmo ali eles viram durante 40 anos os sinais, os milagres, os prodígios, as maravilhas que Deus operava ali no meio deles, mesmo assim eles foram incrédulos, desobedientes à palavra de Deus, se rebelaram contra o Senhor, murmuraram, reclamaram e por causa disso o Senhor ficou indignado contra aquela geração e diz também que eles não iriam entrar na terra ali prometida, onde o Senhor ia dar descanso a eles. Ou seja, a promessa era para eles entrar na terra, mas por causa da desobediência deles, da incredulidade deles, o Senhor também disse que eles não iriam entrar ali na terra prometida, onde o Senhor ia dar descanso ali a eles. E aí, no versículo 12, o autor adverte a mim e você, dizendo assim, olha o que ele diz no versículo 12. Tente cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós
perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Aí ele diz assim, ó, pelo contrário, exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, aqui o autor está advertindo a mim e você, para que não venha haver em mim e em você um coração perverso, incrédulo, que venha assim nos afastar do Deus vivo. Que foi justamente o que aconteceu com aquela geração que Deus tirou do Egito, que ali no deserto começou a murmurar, reclamar. O coração deles se tornaram incrédulo quanto à palavra de Deus e assim não creram mais em Deus, não tiveram fé que Deus era poderoso para fazer eles possuir ali a terra de Canaã, porque na terra de Canaã é bem verdade que tinha ali nações poderosíssimas, mas ali aquelas nações não eram nada diante do Deus poderoso e que ali não era ali justificativo para ele dizer que não tinham como possuir a terra por causa daquelas nações, porque o que Deus já tinha operado, feito por eles, Deus ali iria fazer novamente na terra ali, como fez, né, ali, iria ali derrotar os inimigos ali e iria dar a vitória a eles, mas eles não creram em Deus e desobedeceram a palavra do Senhor e por causa da incredulidade e da perversidade deles, o Senhor não permitiu eles entrar na terra prometida. E é isso que o autor aqui está dizendo, que nós temos que ter cuidado para não haver em nós um coração perverso e incrédulo como foi lá com aqueles. E aí no versículo aqui de número 14 ele diz: porque nos temos tornado participante de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confissão que desde o princípio tivemos. Aí ele diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirde a sua voz, não endureçai o vosso coração, como foi na provocação. Ou seja, mais uma vez ele adverte, se nós hoje ouvir a voz de Deus, que nós não venhamos endurecer o nosso coração para deixar de obedecer assim ele, para que assim nós não venhamos seguir. Ou seja, então o autor nos adverte, cuidado com o coração perverso, não deixa haver esse coração em vós, porque se haver em nós um coração perverso e incrédulo, nós não vamos obedecer a palavra do Senhor, os seus ensinos, as suas instruções, e nós não vamos alcançar a salvação, a vida eterna. E aqui ele continua, versículo 16, né, falando lá daquela geração, o que ele diz: ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Aí ele vai dizer, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Quer dizer, justamente aqueles que saíram ali do Egito, como eu falei, o povo saiu do Egito alegre, feliz, motivado, mas mesmo assim se rebelaram ali e não creram mais em Deus e deixaram assim de obedecer a palavra do Senhor. Mesmo eles vendo ali sinais, milagres, prodígios, ali maravilhas que o Senhor operava na vida deles, ali no meio deles, mesmo assim eles ainda se rebelaram, deixaram de crer em Deus, de obedecer a sua palavra. E aí ele continua falando aqui no 17, e contra quem se indignou 40 anos, aí ele fala, não foi contra os que pecaram, cujo cadáver caíram no deserto? Quer dizer que Deus se indignou ali, ficou indignado ali durante 40 anos, que foi o período que eles ficaram ali no deserto. E durante 40 anos ali o Senhor ficou indignado contra eles por causa da incredulidade, da desobediência deles. E aí ele continua falando, e contra quem Deus jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Ou seja, Deus ali jurou para os desobedientes, dizendo que eles não iriam entrar na terra prometida, que era ali o lugar onde o Senhor iria dar descanso a eles. Aí o autor conclui aqui, versículo 19, dizendo, vemos, pois,
que não puderam entrar por causa da incredulidade, da desobediência. Ou seja, nessa mensagem aqui, a gente vê o autor deixando bem claro que aquela nação não entrou na terra de Canaã por causa da incredulidade ali que houve no meio deles, da desobediência que assim houve entre eles. E ele está advertindo a mim e a você, para isso não acontecer comigo e com você. Por isso que ele diz que não aconteça de haver coração incrédulo, perverso em vós. Ou seja, então nós temos que ter esse cuidado. Jamais haver em mim e em você um coração perverso e incrédulo que venha nos afastar de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, esse alerta nessa mensagem é para o nosso bem, é para nos alertar, para nós não perder a nossa salvação, para nós não ficar de fora do reino de Deus. Porque assim como aqueles se rebelaram, desobedeceram, ficaram de fora da terra prometida, todos aqueles que desobedecerem e se rebelar contra o Senhor vão ficar de fora do reino de Deus e não vão alcançar a vida eterna. Essa mensagem que eu deixo para você, que Deus te abençoe e que o Senhor te dê a paz.